Bom, voltamos. Desculpa, internauta, a gente acabou tendo um problema técnico aqui na nossa internet e a gente vai começar novamente a entrevista. Estamos aqui com a candidata a deputada federal pelo PR a cabo, Kátia Sastre. Ela é mais uma das entrevistadas da série que o Diário de Suzano está fazendo com os candidatos nessas eleições. E a Kátia Sastre ficou conhecida nacionalmente após reagir e impedir um assalto no dia 3 de maio em frente à escola onde uma das suas filhas estudava. E a grande imprensa até passou a apelidar ela de Mãe PM. E vamos começar então. A gente começou a entrevista, deu problema na internet, e a gente vai começar então do começo, com as primeiras perguntas. Kátia, obrigado pela sua presença aqui na Rede DS. E a gente tem algumas questões para fazer, espero que essa entrevista seja bastante produtiva. Obrigado pela sua presença aqui. Obrigado a vocês pelo convite, boa tarde. Bom, a primeira pergunta que eu tinha feito, talvez o internauta tenha acompanhado, outros não, é que ela viveu um momento difícil, de muita tensão nesse episódio. Aí eu pergunto, passados 5 meses, qual que é hoje a sensação de relembrar todo esse caso, esse episódio? Como que a senhora está hoje e a sua família, né? Olha, é um momento bem crítico, Edgar. Né? É um momento, uma decisão muito importante naquele... A gente tem infração de segundos para decidir o que vai fazer e como vai fazer. Graças a Deus, a gente teve um resultado positivo para as pessoas de bem. A nossa vontade nunca é que termine em fator morte, né? Mas tem casos que não tem como a gente impedir. E nós estamos bem, né? Depois disso, minhas filhas passaram, né, por avaliação psicológica, tudo, principalmente a que estava comigo no local. E está tudo bem, graças a Deus. Como eu falei, foi um resultado positivo para nós, que não é o que costuma acontecer né, no decorrer dos dias, que a gente vê policiais sendo mortos aí quase todos os dias com esse tipo de ocorrência. A senhora estava falando no começo que esse é um caso quase que rotineiro da polícia, Isso. né? Quase do cotidiano do policial, que coincidentemente nesse dia tinha câmeras, né? É isso mesmo? Então, assim, o que acontece? Todos os dias acontece esse tipo de ocorrência, né? Policial de folga ou de serviço. Isso ao longo do serviço ou mesmo, como eu falei, de folga, é uma rotina, né? E a gente está vendo isso mesmo na televisão, nas reportagens, que o policial, muitas vezes, tem muito policial morrendo, muito pai de família morrendo com esse tipo de ação, e que naquele momento, graças a Deus, né, teve uma câmera para... Nem sempre tem uma câmera, né, para filmar o que acontece todos os dias. A gente só vê as reportagens e o final de como aconteceu. Mas naquele momento tinha uma câmera e isso repercutiu demais. E o que a gente sentiu da população? Um apoio muito grande, sabe, o reconhecimento da população que veio à tona e as pessoas parecia que naquele momento falaram assim, olha, a gente não aguenta mais, né, o que a gente está vivendo. Então, foi esse o resultado que eu tive. Muitos especialistas, né, comentaram esse caso. A maioria falou que foi legítima defesa, mas teve ainda algumas pessoas que criticaram assim, a sua atuação, achando que, de uma forma ou de outra, poderia se evitar a morte do suspeito. O que a senhora teria a dizer em relação às críticas que recebeu? Claro que teve muito apoio, como a senhora disse, teve mais apoio. A maioria, né, Sim. a grande parte, foi em apoio. Nós temos críticas em todas as áreas, né? Em toda a profissão, em tudo que as pessoas fazem, tem as pessoas que criticam. Naquele momento, eu agi sim em legítima defesa. A gente usa do método Giraldi para isso, que é um treinamento que a gente faz na polícia. Né? Não foi, não é aquele fator assim, ela matou. Não, eu não matei. Né? Eu agi em legítima defesa, portanto... Em seguida, eu chamei o socorro para ele. Foi a primeira coisa que eu fiz. Né? Que a gente não quer esse o resultado. Mas a gente tem que conter, a gente tem que paralisar aquela ação para não colocar as outras pessoas, né, em risco, um maior risco. E a senhora foi, inclusive, homenageada pelo governador, né? A senhora esperava essa homenagem? Como que foi o contato? Foi por telefone? Como que a senhora se sentiu recebendo essa homenagem? Foi um reconhecimento? Não, eu não esperava.
entraram realmente em contato com a gente por telefone e ligaram direto para o meu marido, era até, acho que de madrugada, e falando dessa homenagem. É isso que nós esperamos, não só do governador, mas da população, porque, como eu falei, a gente passa por isso todos os dias. Os policiais passam por isso todos os dias e nem sempre tem uma câmera lá para filmar a ação e o decorrer de tudo isso. Então, nós precisamos de reconhecimento, nós precisamos de apoio, né? Eu lembro que, na época, eu cumprimentei um capitão de uma companhia e ele falou assim para mim, olha, Sastre, você não sabe como eles estão motivados depois disso que aconteceu a trabalhar, porque eles viram que a gente tem a capacidade de ser reconhecido, né? Que não está tudo perdido, entendeu? Como que é agora esse desafio aí que a senhora tem de disputar as eleições, né? A senhora deve, com certeza, ter se reunido com a sua família, né? E como que a senhora acha que vai ser essa campanha? Quais são as suas perspectivas aí das eleições? As perspectivas estão sendo ótimas, está muito positivo. O resultado que a gente está vendo da população, a maioria, como eu falei, é muito positivo. Não foi fácil decidir, né? Entrar nessa carreira política não foi fácil. Eu recebi, depois da ocorrência, da repercussão, eu recebi propostas de vários partidos. De momento, não aceitei, né? Eu recusei, mas aí a gente começou a conversei com a minha família, com meu marido, e a gente conseguiu entender que dá para fazer mais por nós. Não só, assim, eu sempre me dediquei muito, né? Sempre dei tudo de mim, sempre fui muito determinada. E eu acredito que essa minha determinação, esse meu esforço que eu tenho, né, de seguir para um objetivo, eu poderia fazer muito mais agora na política. Não só num momento de ocorrência, mas eu posso fazer por muito mais pessoas. Como que está a sua campanha? Se a senhora tem ido pelas cidades do interior de São Paulo, tem se concentrado mais aqui em Suzano, Alto Tietê? Quais cidades que a senhora tem caminhado aí? Então, a gente tem ido para as ruas, tem tido contato pessoal com as pessoas. A recepção está sendo maravilhosa, é muito positiva, as pessoas estão depositando muita confiança, sabe? Não só no estado. Eu recebo mensagens assim de outro estado falando, olha, eu posso votar em você? Daqui eu posso votar? E aí a gente fala, olha, você infelizmente não pode. Mas tem como eu receber o seu material? Porque eu quero andar com o meu carro com o seu adesivo, mesmo sendo de outro estado. Então, assim, tá sendo muito positivo, sabe? É uma coisa muito gratificante. E a senhora também recebeu no começo um convite do Bolsonaro, né, para se filiar ao PSL e sair candidata pelo partido dele. A senhora, inclusive, foi para Brasília, tudo, conversou com ele. O que não deu certo aí nessa conversa de a senhora não ter ido para o partido dele? A conversa com o Bolsonaro na verdade, foi uma outra homenagem, um parabéns, né? E o contato com o PSL foi de outra pessoa. Olha, eu conversei com vários partidos, mas o que eu me filiei, que é o PR, foi o partido que mais me acolheu e que me deu a liberdade de fazer o que eu acho melhor para o meu caráter. Eles deixaram assim, olha, você vai ter a liberdade de fazer o que você acha que é certo para você. Você não vai se comprometer com o que as pessoas pensam ou decidem. Você vai ter a liberdade de agir conforme com o seu entendimento. E isso foi muito bom para mim, porque eu sempre honrei a minha farda, eu sempre honrei a minha família. E é uma coisa que eu nunca quero, é decepcionar minhas filhas, decepcionar minha família. Como quando eu entrei na polícia, que eu vim trabalhar num batalhão, inclusive em Suzano, que era um batalhão que meu pai trabalhava antes de aposentar. E quando eu vim para cá, eu falei assim, eu não posso envergonhar meu pai, porque eu vou trabalhar no mesmo lugar que ele trabalhou. E agora eu falo a mesma coisa. Eu estou indo para a política, eu estou indo para Brasília, se Deus quiser, e eu não vou envergonhar minha família, né? E isso é honra. O Marcos está aqui do meu lado, está pegando as mensagens no Facebook e no WhatsApp. A gente vai ver se tem alguma pergunta, Marcos? Alguma coisa? Tem uma questão pontual. A senhora falou que o seu pai, ele foi policial aqui na região, o seu esposo também é um policial da região e você também trabalhou aqui. Conhecendo as demandas
a necessidade da segurança pública da região, a falta de viaturas, a falta de equipamentos tanto para a Polícia Civil como para a Polícia Militar. Você acredita que numa eventual candidatura da senhora é possível buscar investimentos para a região, ainda mais nesse quesito que alguns índices vêm crescendo, como o roubo de carga, sempre eles têm índices alarmantes, entre outros, o tráfico de drogas, que é um crime que tem uma incidência maior na região. Por mais que haja bastante prisões, sempre tem locais mais críticos, né? Como que a senhora analisa essa situação toda e quais projetos tem para melhorar a região aqui na segurança? Com certeza, né? O deputado federal, ele tem como trazer emendas parlamentares para a região, né? Não só para o estado, porque assim a gente está falando em estado, né? Em geral, mas assim tem como trazer essas emendas parlamentares para melhorar, inclusive, que é uma bandeira muito forte, que é a segurança, né? E esse é o meu objetivo, é o meu foco também, não só isso, mas é um principal, que a nossa segurança está muito crítica, né? A Polícia Militar, ela... Vamos falar de armamento. Há um tempo atrás, as pistolas da Polícia Militar disparavam do nada e feria, matava policiais, assim... É um armamento muito precário em relação ao que os traficantes, as pessoas, né, usam, né, pessoas... Então, a gente está em desvantagem. Então, assim, com certeza é possível a gente ter esse amparo todo, conseguindo trazer, né, de lá e fazendo melhor lá em Brasília. Eu queria voltar um pouquinho para a parte política da sua campanha. O Tribunal Regional Eleitoral, ele suspendeu liminarmente, né, a sua propaganda eleitoral em função do uso do vídeo lá na escola, né? A senhora achou justa essa decisão? Já recorreu? Como que está isso? Não, eu achei um absurdo, porque a gente vê coisa muito pior na televisão. Né? A minha filha não assiste novela, porque cenas de sexo é uma coisa absurda passar na televisão. Né? Esses tipos de cena, e ali a gente mostra uma legítima defesa, e não uma execução, é legítima defesa. É o que a gente está vivendo todos os dias. É o que minha filha viveu ali, naquele momento, é o que as outras crianças viveram ali. Né? As pessoas têm que perceber que a gente não pode chegar àquele ponto. As pessoas têm que ver aquilo e perceber que a gente tem que fazer algo antes de chegar naquele ponto. Né? Então, agora, quanto ao pedido de... Aí os advogados estão cuidando, sim. Aí eles estão cuidando dessa parte. Mas está veiculando ainda a propaganda ou não? Suspendeu, o partido suspendeu. Então, isso é com os advogados que estão, né, direto com a nossa assessoria, tudo. Mas a minha opinião é que a gente vê muito pior, né? Na verdade, a gente vê no dia a dia. Né? As pessoas vê dentro de casa, quando os bandidos invadem a tua casa. O partido da senhora, o PR, ele tem uma boa perspectiva aí, que a senhora vença as eleições. Inclusive, a gente viu na grande imprensa que eles estimam que a senhora consiga até 500 mil votos, né? A senhora disse que nas ruas tem recebido tem tido uma boa aceitação, né? A senhora acha que consegue chegar nesse número? Está superestimado? Como que a senhora acha que... Olha, eu acredito que o retorno que a população está tendo com a gente é muito positivo. E se Deus quiser, né? Se Deus quiser, a gente consegue chegar lá. Bom, vamos falar um pouco de proposta, então. Eu queria saber, assim, de maneira geral, quais são as suas principais propostas para a área de segurança pública? A senhora tem, assim, já vai entrar o ano que vem na Câmara e falar, isso é a minha prioridade. Olha, a gente tem... Quando chegar em Brasília, né, a gente tem toda uma estrutura para a gente poder fazer bons projetos, aprovar bons projetos, como foi aprovado agora, né, esse ano, que os policiais, quando se envolviam em ocorrência que estava no estrito cumprimento do dever legal, mesmo assim, respondem por homicídio, lesão corporal. E até então a gente não tinha um advogado da Defensoria Pública para nos defender.
tem que ser pago com o nosso salário. Coisa que o criminoso tem, né? O traficante tem, nós não. Então, assim, esse projeto foi aprovado esse ano, né? Que isso é um grande reconhecimento, uma grande aprovação. Então, eu acredito que a gente tem muita coisa para fazer de bom, tanto como eu falei nas emendas parlamentares que a gente traz para os municípios, para que a gente possa trabalhar na área de segurança, estrutura familiar. Então, tem muitos objetivos para a gente... É muito estudo, né? A gente está se preparando, estudando para começar do zero e conseguir fazer o melhor. As cidades reclamam que existe um déficit grande aqui no Alto Tietê e também no estado, né? A senhora acredita também que existe esse déficit e de alguma forma consiga suprir com algum projeto esse déficit de policiais que tem hoje no estado? Acredito que a gente tem capacidade para melhorar muito mais, né? E ainda mais com a cooperação das forças policiais, que aqui nós temos a GCM, né? Então, eu acho que um conjunto de coisas, com certeza, vai melhorar muito mais. A senhora falou da GCM e as prefeituras, os municípios estão armando as suas guardas municipais, né? A gente sabe que a Constituição diz que a segurança é dever do Estado, mas a senhora acha que a guarda pode contribuir de alguma forma com a polícia militar e sendo armada? E no Congresso também tem um projeto que, se não for votado esse ano, talvez a senhora, se for eleita, pegue também, vá dar opinião também em relação a mudar o nome da guarda, de guarda municipal para polícia municipal. É uma vantagem, a senhora acha? Olha, eu acho que é muito interessante, igual eu falei, integração, a cooperação da polícia em geral. Essa mudança da guarda para a polícia é uma coisa que tem que ir mais a fundo, a gente tem que estudar um projeto melhor, mas, assim, com certeza, né, trabalhando em conjunto, porque esse processo de mudança da guarda para a polícia é um processo muito longo. Então, eu acredito que o imediato a gente pode já fazer, né? Que é a cooperação entre essa como é que se diz? Da segurança em si, né? E eu acredito também que a Guarda Municipal, elas têm, né, o armamento, mas isso depende do número de habitantes do município. Não é toda a Guarda Municipal, não é todo município que eles trabalham armados. E isso é muito ruim. Eu acredito que todo guarda municipal tem que trabalhar armado, né? E, inclusive, teria que ter porte de arma para eles. Porque a gente já viu vários tipos de ocorrência de morte e outras situações que o guarda civil em folga, né, foi morto em decorrência de ser guarda civil. Né? Então, eu acredito que eles também têm que andar armados no período de folga. Eles também têm que ter porte de arma, porque eles também respondem por isso, pela nossa segurança. Né? Então, eu acho que é uma forma da gente trabalhar em conjunto. Tem pergunta, Marcos? Tenho mais duas perguntas aqui que enviaram para a gente no WhatsApp do jornal. Ô, Marcos, antes de você fazer a pergunta, eu só vou relembrar o nosso internauta que você que ligou agora aí, o Facebook, você pode mandar sua mensagem no WhatsApp do jornal no 97569-1373 ou mandar sua mensagem diretamente na live do Facebook que você está vendo aí. Pois não, Marcos. Sastre, você sendo integrante, né, do Batalhão de Operações Especiais, que é o BAEP lá da Polícia Militar. Hoje, tanto no município como região, o país como um todo, eles estão fervorosos nessa questão do porte de arma para o civil. Como você analisa esse porte de arma e você acredita que, sendo uma policial, isso traria benefícios ou não? Porque sabendo que muitas vezes a pessoa no trânsito acaba xingando o próximo, acaba arrumando uma confusão que posteriormente acaba terminando numa ocorrência mais grave como homicídio. Você acredita que o porte de arma hoje é necessário, tendo essa cultura do brasileiro assim como um todo? Olha, Marcos, é assim. Em 2003 foi vedado, né, o porte de arma. Foi colocado de uma forma um pouco que confusa, né? Então as pessoas ligaram a criminalidade com o porte de arma. Aí o que acontece? Não existe assim um estudo certo
que aumentou a criminalidade por causa do porte de arma ou baixou por causa do desarmamento. Não existe uma coisa concreta. Eu acredito que aqui no Brasil, para você ter um porte de arma, você tem que passar por uma habilitação, você tem que fazer exames psicológicos. Não é simplesmente igual em outro país, que o porte é liberado para qualquer um, você chega numa loja, compra e pronto. Que acontece crimes bárbaros. Aqui não. Aqui vai ser uma... na lei, né, fala que tem uma seleção, tem uma habilitação para tudo isso, tem um exame psicológico e vários outros tipos de exames. Então, assim, não é para qualquer um, né? Para a pessoa adquirir uma arma, se realmente for liberado dentro dessa lei, a pessoa tem que realmente ser habilitado para isso. Eu vou dar como exemplo a minha ocorrência, né? Nós estávamos num grupo de pessoas. Eu acredito que, vamos supor, se o porte está liberado, né? Claro que para as pessoas realmente habilitadas. Será que ele chegaria daquela forma? Ou será que antes de chegar ele ia pensar, olha, naquele grupo ali pode ter alguém armado na porta de uma escola, né, para defender? Então, assim, é isso que a gente tem que pensar, né? Eu não acredito que o porte, igual em outros países, que você chega numa loja e compra e pronto, está tudo bem. Não, tem que ser uma avaliação. A pessoa realmente tem que estar habilitada para isso. As pessoas que não são do bem, as pessoas, né, os bandidos, eles já estão com armas. Eles já estão, e assim, armados e muito bem armados, né? Eles já têm isso livre para eles. Quem que não está armado? É o cidadão de bem, para se defender, né? Então, eu acho eu acredito que tenha que ser dessa forma, né? Uma qualificação. Sácia, outra questão também que a Polícia Militar, ela, podemos dizer, talvez um enxugar gelo, porque ela sempre prende o traficante e prende um outro, e todos os dias vai ter uma pessoa diferente no determinado ponto de tráfico, como tem em todas as cidades do país. Uma leitora enviou aqui para a gente quais são os seus planos, né, para esse combate às drogas, se você acredita que é problema da segurança pública ou tem que ter aquelas políticas públicas de saúde. Como que você, numa eventual legislatura da senhora para a Câmara, pretende talvez trazer não uma solução, mas pelo menos uma resposta para isso? Olha, a função, como eu falei, a função do deputado federal é de fazer, né, a lei, cumprir realmente aquela lei, propor lei, né, até mesmo ou barrar alguma lei que a gente vê que não vai favorecer o cidadão de bem. Eu acredito que a gente tem que fazer... Nós temos leis ótimas, que as pessoas falam assim, a lei do Brasil é muito ruim, ou alguma coisa assim. Nós temos leis ótimas, só que a gente tem que fazer cumprir essa lei, né? Isso é importante. E como eu tinha falado, será que a prevenção o antes, né, talvez de não acontecer aquela cena, né? Será que se a gente começar do zero, a estrutura familiar, dar condições, tratar de uma forma da segurança, dar mais recursos para a segurança, talvez a gente não chegue àquela cena. A gente consiga evitar antes, né? Então, eu acho que é isso que a pessoa, né, fala, olha, enxugar gelo. Então, a gente tem que tentar tratar isso antes para a gente não ficar enxugando esse gelo. Complementando até a pergunta que a leitora do jornal fez, em relação às drogas, a Polícia Militar tem um projeto importante que é o PROERD, né? A senhora acha que isso aí não podia se transformar numa lei? A senhora pensa em transformar isso numa lei para que todos os municípios consigam contribuir com a Polícia Militar para fazer esse projeto ser ampliado? Porque tem aqui no Alto Tietê, tem um projeto importante. Tem um projeto importante. Não sei se a senhora deve ter participado, provavelmente. Eu não trabalhei nessa parte do PROERD, mas eu conheço porque é o nosso trabalho da Polícia Militar. É um ótimo trabalho, né? As crianças gostam demais, elas se interessam. E eu acredito, sim, que a gente possa até ampliar isso, né? Fazer... Inclusive, tem municípios que não têm esse trabalho que deveria ter, né? Isso vai desde criancinha, né? E atinge uma faixa
etária ótima. Então, eu acredito que a gente possa fazer que tenha nos outros municípios e que aumente, né, estruture mais isto. Em relação à Polícia Militar, né, a gente sabe, a senhora mesmo falou aqui que precisa de mais investimentos. A senhora pensa em algum projeto de plano de carreira para os policiais? Olha, isso teria que ser assim, uma coisa muito boa. Por quê? Nós não temos um plano de carreira digno hoje. Não temos. O policial ele entra como soldado. Daqui a 13 anos, se ele não prestar um concurso interno, só a 13 anos ele vai ser promovido a cabo. Depois de mais 10 anos, né, em média, ele vai ser promovido a sargento. Ou seja, já está com 23 anos de carreira. Né? Isso é uma falta de reconhecimento. Né? Eu acredito que a gente deveria ter um plano de carreira digno e uma aposentadoria digna, para que depois de aposentado, os policiais não precisariam continuar fazendo bico. Né? Isso seria uma forma de reconhecimento para nós também. A gente está caminhando para o final. Tem mais pergunta, Marcos? Alguma aí? Não. Eu queria a opinião da senhora, opiniões mais políticas em relação a alguns assuntos. Por exemplo, Operação Lava Jato. O que a senhora pensa da Operação Lava Jato? É a favor? Eu sou a favor. Eu acho que tem que ser tudo investigado, qualquer tipo de coisa desse sentido. E se a senhora não fosse policial, o que a senhora teria uma outra carreira? Eu sou arquiteta e urbanista e sou engenheira de segurança do trabalho. Né? Eu batalhei a vida inteira, assim, igual eu falei, eu tenho muita determinação, eu sempre lutei bastante, minha vida foi estudar e trabalhar, não é... Às vezes, né, as pessoas podem pensar, policial e de repente uma ocorrência. Não, eu trabalhei a vida inteira, né? Nós somos os policiais em si que são todos guerreiros, né? A gente... É uma batalha, né? E estudei bastante, igual eu falei, fiz faculdade, fiz pós-graduação. E agora estou me preparando para a política, né? Da mesma forma que eu me preparei para as outras profissões. E a senhora sonha depois em seguir a carreira política, sei lá, ser até uma prefeita aí de alguma cidade, de repente, no futuro, não? Olha, eu estou me preparando agora para essa candidatura, né? E eu espero que dê tudo certo e que isso vai me levar com mais fé, com mais vontade, com mais determinação para continuar e seguir em frente. Certo. Candidata, muito obrigado pela sua participação. A gente Obrigada. Gostamos muito da entrevista. Agradeço o Marcos que ficou Obrigada, acompanhando aí Marcos. no WhatsApp. E você, internauta, que nos acompanhou até esse instante. A gente está encerrando aqui a nossa entrevista ao vivo. E até a próxima entrevista. Muito obrigado. Obrigada.